Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Este é o podcast Oásis. Eu sou o Gladir Cabral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje nós vamos ter um poema de Fernando Pessoa, uma canção de Dori Caymmi, vamos fazer a leitura do Salmo número 1, vamos ouvir também uma canção do João Alexandre e vamos refletir um pouco, meditar um pouco sobre o que são os salmos e o que tem a nos dizer este primeiro salmo, salmo de número 1. Ao final, eu compartilho com vocês uma canção que eu escrevi e que nasceu da leitura deste salmo. Preparados? Vamos lá. Um dos poemas mais belos de Fernando Pessoa, pelo menos para nós brasileiros, leva o título de Na Ribeira deste Rio, que é o primeiro verso do poema, na verdade. Ele é de 1933. É um poema contemplativo. O poeta está olhando o rio. Não sabemos qual rio, se é o rio Tejo ou se é o rio da sua aldeia, do qual ele fala em outro poema. É uma meditação sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a vida e também sobre a consciência de si e a consciência do mundo. Ele diz o seguinte: na ribeira deste rio ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio. Nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa, e eu confio. Está aí o poema do Fernando Pessoa, nosso querido poeta português, o maior poeta, na minha opinião, o maior poeta da literatura portuguesa. Eu acho que até da língua portuguesa, com desculpa aí de Camões e de outros sérios candidatos. Esse poema recebeu uma linda roupagem de um músico brasileiro, o maestro Dori Caymmi. E ele já foi interpretado por muitas vozes de artistas brasileiros, vozes importantes, vozes famosas, como Mônica Salmazo, por exemplo. O próprio Edu Lobo já cantou essa canção. Mas nós vamos ouvir a interpretação particular do Renato Braz. Então veja como a poesia portuguesa ganha um sotaque brasileiro, ganha um clima, uma atmosfera brasileira tão incrível, tão fascinante. Vamos ouvir a canção agora, né, na voz de Renato Braz. Na ribeira desse rio ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio, nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz, quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz, numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi,
Ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que vou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio. 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 Ele passa. Ele passa e eu confio. Na ribeira deste rio. Bom, vamos agora nos debruçar sobre outro poema, sobre um poema escrito há milhares de anos atrás, o Salmo número 1. Este salmo que abre, né, o livro dos Salmos. Nele nós encontramos o salmista também meditando à beira de um rio, à beira de um riacho, imaginamos assim, né? Porque o salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O mestre João Alexandre escreveu uma composição lindíssima a partir deste salmo, uma curta canção, brasileiríssima mesmo. Vamos ouvir com o som da viola o João Alexandre cantar este salmo primeiro. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto fizer prosperará. Que bom ouvir o som da viola, não? Som do Brasil, o som do coração do Brasil, né, que pulsa nas cordas da viola
E que bom ver essas coisas juntas, né? O salmo e a viola. O teólogo Dietrich Bonhoeffer também tinha grande afeição pelos salmos. Ele chegou a escrever até um pequeno livro sobre eles. Para Bonhoeffer, os salmos eram a sua grande escola de oração. E claro, porque os salmos atendiam perfeitamente ao clamor dos discípulos que foram até Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Os salmos fazem isso, eles ensinam a orar. Da cela de uma prisão, Dietrich Bonhoeffer escreveu inúmeras cartas a várias pessoas, entre elas seus pais. E nessas cartas há muitas referências ao livro dos Salmos, como por exemplo, quando ele escreve: Eu também ainda leio os Salmos diariamente, como tenho feito por anos seguidos. Não há outro livro que eu ame tanto ou mais. Isso ele escreveu numa carta aos pais no dia 15 de maio de 1943, de dentro de uma cela, esperando, né, a sua definição, a definição da sua situação, a sua libertação, que enfim não veio. Os Salmos são uma coletânea de canções e eles estão divididos em 5 livros. O livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao Salmo 89. O 4º livro vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o 5º livro vai do Salmo 107 ao 150. E há vários autores, mas o principal deles e o mais conhecido é Davi. Então os Salmos de Davi são os mais lembrados e comentados, porém há salmos ali de outros autores, de Moisés, Salmo de Asaf e de outros compositores. O nome do livro é Tehillim, que quer dizer louvores, e ele acumula todo tipo de gênero de salmo. Então tem salmo para entronização de rei, por exemplo, tem salmos que tem como tema Sião, né, a cidade santa, Jerusalém. Há salmos de ação de graças, há salmos de súplica, salmos de louvor, salmos de confissão de fé, salmos mais litúrgicos, outros mais sapienciais, salmos de lamento. Então há uma variedade muito grande de gêneros que eu acho que acompanha essa variedade que há na vida, né? Na vida de um povo, na vida de um país e também na vida das pessoas, na vida de um indivíduo. A riqueza do Salmo tem a ver com a riqueza de experiências acumuladas na vida da gente. O Salmo 1, o contexto desse Salmo Bom, os Salmos nascem nessa região aí da Palestina. É uma região região árida, né? Uma região deserta, onde a água é realmente uma preocupação muito grande, né? A escassez de água é muito grande. Então, os salmos, eles refletem, muitos dos salmos refletem as cores do deserto. Inclusive o Salmo 1, né? O Salmo 1, ele é um salmo que fala muito, que tematiza muito a importância da água, a importância desses rios que correm, a importância e essa imagem, né, da palmeira ou da árvore qualquer crescendo, verdejante, à beira de um riacho, né, de um rio de águas correntes. A água é preciosidade, a água é vida, a água é saúde, a água é sobrevivência. Sem ela não há condição nenhuma de sobreviver. Então, nesse mundo cercado de desertos, esse mundo tão perigoso, né, mas também tão cheio de belezas, né, de cores, de montanhas, esse é o mundo, esse é o contexto geográfico, esse é o mundo dos salmos. No Salmo 1 fica muito claro também, no Salmo 1, essa imagem do caminho, da caminhada
Viver é caminhar, né? A vida é um percurso, então por isso ele fala muito, né? Bem-aventurado o homem que não anda. Então andar é uma coisa importante. E andar tá no lugar de viver, né? Andar significa viver. Então um jeito de andar é um jeito de viver, é uma forma de viver, um estilo de viver. E nesse salmo você pode notar uma progressão nesse primeiro versículo, né? Nesse homem que é bem-aventurado, porque é um salmo de bem-aventurança, né? Bem-aventurado, ou feliz é o homem, né? Feliz é o homem. Então nesse salmo, essa bem-aventurança consiste em três coisas que são progressivas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então uma ideia de movimento, de caminhar, ou seja, ele não vive conforme os ímpios indicam, sugerem, aconselham. Então ele não anda. No segundo momento, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não para. Então há uma parada de movimento aqui, ele não para, não se detém no caminho dos pecadores e finalmente ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe então uma progressão de movimento que vai do caminhar ao parar e ao sentar-se. E sentar-se significa então já aceitar totalmente aquele modo de pensar, aquele modo de viver que é o modo sugerido pelos ímpios, pelos pecadores, né? Então a bem-aventurança consiste em saber rejeitar isso. A bem-aventurança consiste em evitar esse estilo de vida que é tão forte, essa pressão para viver desse jeito, andar desse jeito e para escarnecer e zombar das coisas de Deus. O salmista fala do prazer que ele tem pela palavra do Senhor. E eu acho que essa é uma outra grande bênção, né, da vida, uma grande alegria. Quer dizer, uma parte da alegria consiste em saber discernir o que não é legal, o que não é bom. E a outra parte da bênção, da alegria de viver, consiste em saber o que é bom, o que é legal. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é gostosa, ela é aprazível, ela é saborosa, ela é doce. E é verdade que eu tenho encontrado algumas pessoas que consideram a leitura dos Salmos um tanto insípida, né? Pessoas que... Mas o que eu posso dizer para elas? Né? O que eu posso dizer é insistam, né? Para quem ainda não descobriu esse prazer, né, da lei do Senhor, de ler as Escrituras, que insista, que leia em voz alta, que leia em silêncio, porque ler é ouvir, ler é aprender, e ao conhecer a palavra a gente vai se apegando a ela, vai sentindo identificação com ela. Ou seja, a experiência insistente da leitura pode ser muito importante nesses casos. Entenda que a leitura do Salmo é oração, Salmo é oração, Salmo é diálogo, Salmo é conversa com Deus. Então, o Salmo permite essa aproximação, né, com o Senhor, que em parte é ouvir, né? Parte da experiência de contato com os salmos consiste em aprender a ouvir a voz de Deus, o sopro, né? Esse som, ou esse sentido da palavra, essa atitude receptiva, né? De estar aberto, de estar atento. Eu aprendi muito com a experiência da leitura orante dos salmos, né? Ou seja, ler os salmos em atitude de oração. Essa é uma longa caminhada que eu venho tendo já desde a década de 80, né, do final da década de 80 para cá. E mais adiante eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, né, não hoje, mas em outros momentos eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, de como isso mudou minha vida, de como conhecer a oração contemplativa e conhecer essa leitura devocional dos Salmos, ou a chamada Lectio Divina, como isso foi importante para mim, né? Mas resumindo, que essa experiência de leitura consiste em 4 passos, né? Ler ao mesmo tempo, ler, orar e meditar no sentido da palavra, na intenção, ou no soar da palavra de Deus, no desejo que brota da palavra. E tudo isso acabando levando à contemplação, que é o momento final em que você simplesmente se põe ali à espera e deixa aquela palavra reverberando dentro da sua mente, dentro do seu interior, do seu coração, né? Então essa prática da leitura devocional, da leitura
meditativa das Escrituras, para mim foi extremamente importante. E eu considero que essa é uma leitura proveitosa. Não dispensa o estudo das Escrituras, não dispensa toda a dimensão discursiva, né? toda a meditação conceitual, né? Por meio de pensamentos e por meio da lógica ou da racionalidade. Não dispensa nada disso, mas complementa com outros aspectos importantes, né? Que tem a ver com a intuição, tem a ver com a expectativa, tem a ver com a atitude, né, reverente e atitude de oração, né? Essa é a grande bênção, essa é a grande alegria, a alegria de estar na presença do Deus eterno. Essa é a grande alegria de poder conhecer a sua palavra e meditar nela. Diz o salmista, feliz é o homem cujo prazer, cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Então esse constante ruminar, né, das Escrituras, isso é uma experiência importante na vida, é uma alegria, uma felicidade, uma bênção que vem pelo contato com a palavra de Deus. E é interessante, né? Ele contrasta a segunda imagem. Se a primeira imagem é a imagem, então, né, desse caminho e desse caminhante, né? A segunda imagem do Salmo é a da árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá os seus frutos. Então, o Salmo faz o contraste entre a árvore, que está no versículo 3, né? Em contraste lá no final com a palha, no versículo 4, né? Que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Esse vento que atravessa as folhas das árvores e que é sinal de alegria, né? E vento atravessando as folhas é uma coisa deliciosa de se ouvir, né? O murmúrio das folhas roçadas pelo vento, né? Então todo o aroma, todo o prazer, todo o frescor, toda a beleza das árvores movidas pelo vento é uma coisa. Agora outra coisa é a tristeza da palha, né? A palha que o vento rola, que o vento leva, que é uma imagem de secura, uma imagem de poeira, de desalento, de andar sem rumo, de sequidão, de exclusão, né? Então o salmista mostra que são dois caminhos de vida, né? dois estilos de vida, duas maneiras de viver. Uma é a maneira de viver que vai te dar essa bênção de estar junto às águas, e a outra é a maneira de viver que vai fazer da tua vida uma palha soprada pelo vento, uma coisa sem raiz, né? E sem rumo também. Bom, este é um salmo sapiencial, se é para falar de gêneros de salmo, né? Ou seja, o objetivo do salmo é trazer alguma sabedoria, alguma experiência, algum ensinamento. E esse ensinamento, se é que podemos sintetizar, é esse, né? É preciso buscar a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Então, que o Senhor possa despertar o nosso gosto pela sua palavra, mais do que pela novidade dos noticiários, ou pela novidade das maledicências, ou pela conversa fiada, que afinal de contas também é algo que atrai, né, a muitos, né? Então que a gente possa encontrar prazer maior na leitura e na meditação das Escrituras Sagradas, né? Que seja assim conosco. Eu fiz uma canção a partir da leitura dessa passagem das Escrituras, do Salmo 1, também fiz uma, né? Não é uma musicalização do Salmo, mas é uma reflexão sobre a verdade dos Salmos, é uma meditação sobre os Salmos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É feliz quem não ouve a voz de quem quer o mal, só deseja o bem. É feliz quem não se detém no caminho mal, porque faz o bem. Seu prazer é ler a palavra, que é fonte da vida, para meditar em seu coração. É feliz quem não põe seu pé entre os sem amor, sem temor a Deus. É feliz quem não vive
sem amor, a zombar de Deus. Ele é uma figueira plantada junto à margem das águas para florescer e frutificar. É feliz quem não ouve a voz de quem quer o mal, só deseja o bem. É feliz quem não se detém no caminho mal, porque faz o bem. Seu prazer é ler a palavra, que é fonte da vida, para meditar em seu coração. É feliz quem não põe seu pé entre os sem amor, sem temor a Deus. É feliz quem não vive em paz entre os sem amor, a zombar de Deus. Ele é uma figueira plantada junto às margens das águas para florescer e frutificar. Separe um tempo para orar, para reler o Salmo, meditar. E na sua oração, lembre-se então dos que estão aí andando pelo deserto, daqueles que estão sofrendo, dos que estão entristecidos ou enfermos, tá bom? Eu vou fazer a minha oração de hoje, que é assim. Senhor, Tu que és dono do deserto, do rio, da árvore e de cada um de nós, de Ti provém tanta sabedoria e tanto amor derramado ao longo dos séculos. Dá-nos o desejo de beber Tua água, ouvir Tua voz e ser guiados pelo Teu Espírito. Por Jesus, oramos. Amém. Oásis, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões gladircabral.com.br. IPB